Quando Dona Conceição Nogueira foi dada como morta, ninguém imaginava que por trás daquele silêncio conveniente havia uma história cuidadosamente manipulada. Muito menos que a verdade começaria a reaparecer pelas mãos de alguém que até então era tratado como invisível dentro daquela família. Mas antes de te contar como tudo isso aconteceu, você precisa entender quem era essa mulher e por que alguém teria tanto interesse em apagá-la. Dona Conceição nunca foi fraca. A vida tentou quebrá-la cedo, sem aviso e sem piedade. O marido, dominado pelo álcool, foi se afastando aos poucos até desaparecer de vez, deixando dívidas, vergonha e um menino pequeno que dependia inteiramente dela. Naquele dia, Conceição entendeu que não podia cair. Se caísse, o filho cairia junto. Então ficou de pé e ficou sozinha. Ela trabalhou como quem luta por sobrevivência, não por escolha, mas por necessidade. Limpou casas alheias, lavou roupa de estranhos, cozinhou para fora, vendeu o pouco que tinha e aprendeu a dormir pouco, sempre com um olho aberto para o futuro do filho. Otávio cresceu vendo a mãe sair antes do sol nascer e voltar quando a noite já estava instalada. Mesmo cansada, ela sempre perguntava da escola, das provas, dos sonhos. Para Conceição, estudo não era vaidade. Era a única chance real de quebrar um ciclo antigo de dor. Foi ela quem insistiu quando o filho pensou em desistir. Foi ela quem acreditou quando ninguém mais acreditava. Cada livro comprado era um sacrifício silencioso. Cada mensalidade paga era um medo escondido. Quando Otávio passou na universidade, Conceição chorou sozinha no banheiro, com receio de comemorar alto demais e a vida cobrar depois. Mas, pela primeira vez, sentiu que tudo tinha valido a pena. Os anos passaram e Otávio não apenas se formou, cresceu como homem e como profissional. Estudou gestão, se especializou, entrou no agronegócio com estratégia, visão e inteligência. Transformou oportunidades pequenas em um império sólido. Fazendas, contratos, funcionários, viagens constantes. O dinheiro veio, muito dinheiro. Mas, para Conceição, nada disso importava tanto quanto ver o filho longe do destino do pai. No começo, Otávio nunca deixou a mãe para trás. Ligava sempre, visitava quando podia, fazia questão de incluí-la nos momentos importantes, mesmo quando ela se sentia deslocada naquele novo mundo de reuniões, jantares e conversas difíceis. Isso começou a mudar quando ele conheceu Verônica. Bonita, elegante, vinda de uma família tradicional que já tivera dinheiro, mas agora vivia mais de sobrenome do que de patrimônio. Para Otávio, ela parecia representar tudo aquilo que ele sempre quis alcançar. O afastamento foi silencioso, quase educado. As ligações ficaram mais curtas. As visitas começaram a ser adiadas, até que os convites simplesmente pararam de existir. Verônica nunca foi abertamente agressiva com a sogra. Era mais sutil. Falava pouco, sorria pouco e sempre encontrava uma forma elegante de lembrar que Dona Conceição não fazia parte daquele universo sofisticado que agora cercava o marido. Mesmo sentindo isso, Conceição nunca reclamou, nunca criou conflito, nunca falou mal da nora. Pelo contrário, sempre defendeu o filho. Achava que o amor precisava ser discreto para não incomodar. Acreditava que mães de verdade não disputam espaço e confiava com uma fé quase ingênua que o tempo ajeitaria tudo. Havia também o neto, Pedro Lucas, um menino bonito, bem cuidado, tratado como centro daquela casa. Conceição o amava de um jeito silencioso, como quem tenta compensar ausências antigas. Sempre levava algo simples, um doce, uma história, um conselho. Verônica aceitava, mas jamais incentivava a proximidade. Dizia que a rotina era corrida, que a criança precisava de limites. Conceição aceitava, mesmo sentindo um aperto difícil de explicar. Ela não era cega. Percebia olhares, mudanças de tom,
frases atravessadas. Em alguns momentos, chegou a confidenciar a Neide, a faxineira da família, que sentia medo da nora. Não medo físico, mas aquele medo estranho de quem sente que está atrapalhando algo maior. Ainda assim, Conceição acreditava que estava exagerando. Preferia confiar, preferia o silêncio. O que Dona Conceição não sabia era que, enquanto tentava não incomodar, alguém já enxergava sua presença como um risco real. E que o amor cego do filho, aquele mesmo amor que ela construiu com tanto sacrifício, estava prestes a ser usado contra ela da forma mais cruel possível. Naquele momento, ela ainda não imaginava que sua ausência já estava sendo planejada como solução definitiva. Era apenas o começo de algo que ninguém ali queria nomear. Uma engrenagem silenciosa já girava nos bastidores daquela família rica, empurrando Dona Conceição para fora da própria história. O que parecia distância era cálculo. O que parecia cuidado era encenação. E o silêncio, tão comum na vida dela, estava prestes a ganhar um significado muito mais perigoso e irreversível demais, infelizmente. Otávio Nogueira sempre soube de onde veio. Nunca teve vergonha da própria origem, nem do passado simples que carregava na história da família. Pelo contrário, durante muitos anos fez questão de lembrar que tudo o que havia conquistado começara com o esforço silencioso de uma mãe que nunca desistiu dele. Ainda assim, à medida que o dinheiro crescia, a vida começou a exigir escolhas que ele não percebeu que estava fazendo. O sucesso trouxe respeito, poder e portas abertas, mas também trouxe uma rotina que o afastava cada vez mais de tudo o que lembrava sacrifício. Viagens constantes, reuniões intermináveis, decisões grandes demais para serem compartilhadas com quem vivia fora daquele novo mundo. Aos poucos, Otávio passou a resolver tudo sozinho, acreditando que estava protegendo quem amava, quando, na verdade, estava se distanciando. Verônica se encaixou perfeitamente nesse cenário. Ela entendia os eventos, sabia como se portar, conhecia as pessoas certas e falava com naturalidade a linguagem que Otávio precisou aprender com esforço. Ao lado dela, ele se sentia completo, validado, finalmente pertencente a um ambiente que antes apenas observava de longe. E foi exatamente nesse sentimento de pertencimento que ele começou a errar. Sem perceber, Otávio passou a defender a esposa antes mesmo de ouvir a mãe. Quando Dona Conceição tentava se aproximar, ele minimizava. Dizia que Verônica era apenas reservada, que precisava de espaço, que era diferente. Falava isso com tranquilidade, acreditando estar sendo justo. E cada vez que repetia esse comportamento, mesmo sem intenção, empurrava a mãe um pouco mais para fora da própria vida. Verônica, por sua vez, observava tudo em silêncio. Nunca levantou a voz, nunca discutiu abertamente, nunca criou conflitos visíveis. Preferia agir com sutileza, como quem move peças sem chamar atenção. Sabia exatamente quando demonstrar gentileza e quando manter distância. Para ela, Dona Conceição não era apenas uma sogra inconveniente. Era um lembrete vivo de um passado que Verônica não queria perto do presente que estava construindo. O casamento trouxe também Pedro Lucas. Para Otávio, o menino era tudo. O herdeiro, o sentido de continuidade, a prova concreta de que tinha construído uma família sólida e respeitável. Ele amava o filho de forma intensa, quase cega, e Verônica sabia disso. Sabia que aquela criança era o ponto mais sensível do marido. Sabia também que, enquanto Pedro fosse intocável, ela estaria segura. Dona Conceição amava o neto com a mesma intensidade. Talvez até mais. Era um amor silencioso, contido, respeitoso. Ela observava a criança crescer à distância, sempre com cuidado para não invadir espaços. Mas aos poucos, começou a perceber detalhes que não se encaixavam. Pequenas frases mal colocadas, reações exageradas de Verônica, mudanças repentinas de assunto sempre que o passado era mencionado.
Coisas pequenas, mas insistentes demais para serem ignoradas. Em uma das poucas conversas mais longas que teve com a nora, Conceição tentou falar sobre Pedro, sobre a importância da família, sobre raízes. Falou com cuidado, sem acusar, apenas como quem compartilha a experiência. Verônica ouviu em silêncio, com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Ao final, respondeu apenas que certas verdades não precisam ser remexidas. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Conceição por dias inteiros. Foi a partir daí que o medo começou a ganhar forma. Não era paranoia, era intuição. Em mais de uma ocasião, Conceição comentou com Neide que sentia que a nora não gostava dela. Disse em voz baixa que às vezes achava que atrapalhava algo maior, algo que não conseguia nomear. Neide escutava com respeito, tentando tranquilizá-la. Afinal, quem faria mal à própria sogra? O problema é que Conceição não sabia de tudo. Não sabia que Verônica carregava um segredo grande demais para ser ignorado. Um segredo capaz de destruir não apenas o casamento, mas toda a imagem que ela havia construído com tanto cuidado. E sem perceber, Dona Conceição estava cada vez mais perto desse segredo. Otávio, ocupado demais para notar, seguia confiando cegamente na esposa. Sempre que surgia qualquer tensão, ele escolhia o caminho mais fácil. Pedia à mãe que tivesse paciência. Dizia que era fase. Dizia que Verônica só precisava de tempo. E, sem querer, dava à esposa exatamente o que ela precisava: espaço para agir sem ser questionada. Foi nesse contexto que surgiu a ideia do sítio, uma propriedade afastada, em Goiás, usada pela família para descanso. Um lugar silencioso, longe de olhares curiosos, onde Dona Conceição poderia passar alguns dias, respirar ar puro e se sentir útil novamente. A sugestão veio de Verônica, envolta em uma preocupação cuidadosamente ensaiada. Otávio achou uma ótima ideia. A mãe, mesmo hesitante, aceitou. Para Dona Conceição, aquilo soava como uma tentativa de aproximação. Para Verônica, era a oportunidade perfeita. E enquanto todos acreditavam estar apenas organizando uma viagem tranquila, algo muito mais perigoso já começava a ser desenhado nos bastidores daquela família. A viagem ao sítio ficou marcada para uma semana comum, dessas que ninguém dá muita importância. Otávio precisava resolver negócios fora do país. Verônica disse que não poderia acompanhar por conta de compromissos sociais, e Dona Conceição acabou aceitando ir sozinha. A justificativa parecia simples: descansar, mudar de ares, sair um pouco da rotina da cidade. Mas no fundo, havia algo que a incomodava desde o momento em que a proposta foi feita. Uma sensação difícil de explicar, como um aviso silencioso. O sítio ficava afastado, cercado por estradas de terra, árvores antigas e um silêncio constante. Um lugar bonito, bem cuidado, com jardins aparados e uma casa confortável, mas solitário demais para alguém que já vinha se sentindo deslocada dentro da própria família. Conceição chegou acompanhada apenas do motorista, que descarregou as malas com rapidez e voltou no mesmo dia, deixando-a com a promessa de retornar quando fosse chamado. A casa estava limpa, organizada, preparada para recebê-la. Tudo parecia correto, talvez até correto demais. Nos primeiros dias, Conceição tentou se convencer de que estava exagerando. Caminhava pelo quintal logo cedo, cuidava das plantas, preparava suas próprias refeições e se sentava à tarde na varanda, observando o tempo passar devagar. O silêncio, no início, parecia descanso, quase um presente. Mas, à medida que os dias avançavam, aquele mesmo silêncio começou a pesar. Não havia sinal de Verônica, nenhuma ligação de Otávio. Apenas mensagens curtas, sempre apressadas, dizendo que estava tudo bem e que falariam depois. Foi nesse isolamento que pequenas memórias começaram a se organizar dentro da cabeça dela. Conversas antigas, frases ditas pela nora com um sorriso educado demais. Olhares desviados, sempre que o assunto era Pedro Lucas.
Conceição não tinha provas, não tinha acusações, apenas sensações. Mas eram sensações persistentes, incômodas, difíceis de ignorar, como peças soltas tentando formar um desenho que ela ainda não queria enxergar por completo. Em uma das visitas raras de Neide ao sítio, enviada para uma limpeza pontual, Conceição se abriu. Falou do medo que sentia, sem saber exatamente do que. Disse que, às vezes, tinha a impressão de que Verônica havia como um problema, como algo que atrapalhava. Comentou, em voz baixa, que desconfiava que havia algo errado envolvendo o neto. Neide ouviu com atenção, respeitosa, mas tentou acalmá-la. Disse que talvez fosse cansaço, solidão, excesso de pensamentos acumulados. O que Conceição não contou, nem mesmo para Neide, foi o momento exato em que tudo começou a se encaixar dentro dela. Dias antes da viagem, enquanto aguardava Otávio no escritório da mansão, escutou uma conversa interrompida. Verônica falava ao telefone em tom baixo, nervoso, usando palavras soltas que não faziam sentido completo. Quando percebeu a presença da sogra, mudou de assunto de forma brusca. Conceição fingiu não notar, mas aquela cena nunca mais saiu da sua cabeça. Depois disso, vieram outras pequenas pistas. Um exame médico guardado fora do lugar. Um comentário atravessado sobre herança feito durante um jantar aparentemente casual. Uma reação desproporcional quando Conceição sugeriu, de maneira inocente, fazer um teste genético por curiosidade, como quem fala de saúde, não de desconfiança. Nada explícito, nada comprovado, mas o suficiente para despertar um alerta que ela não conseguia mais ignorar. No sítio, longe de distrações e ruídos, esses pensamentos cresceram. Conceição passou noites sem dormir direito, deitada, olhando para o teto escuro do quarto. O silêncio parecia amplificar cada lembrança. Em certo momento, chegou a pensar em voltar antes do combinado, mas desistiu. Não queria parecer desconfiada. Não queria causar problemas ao filho. Sempre acreditou que mãe de verdade não atrapalha, não cobra, não exige. Foi então que o comportamento de Verônica mudou. As mensagens, que já eram poucas, cessaram completamente. O telefone passou a cair direto na caixa postal. Otávio, quando atendia, parecia distante, sempre apressado, repetindo que estava tudo sob controle. Conceição sentiu um aperto no peito que não sabia explicar, como se algo estivesse escapando por entre seus dedos. Na terceira noite, acordou com uma tontura forte. Pensou que fosse apenas cansaço. No dia seguinte, percebeu um gosto estranho na água no chá que lhe fora deixado antes. Tentou ignorar. Disse a si mesma que estava nervosa demais. Mas o corpo começou a responder de forma diferente. Fraqueza, confusão, pequenos lapsos de memória começaram a surgir sem aviso. Mesmo assim, Conceição não entrou em pânico. Sempre foi do tipo que aguenta. Preferiu descansar, preferiu esperar. E sem perceber, estava sendo conduzida para uma situação da qual não teria controle algum. O isolamento já não era apenas geográfico, era emocional, físico e silencioso, se fechando ao redor dela. Em um último gesto de lucidez, tentou ligar para Neide. A chamada não completou. Tentou ligar para Otávio, sem resposta. Foi então que sentiu um medo diferente, mais profundo. Um medo que não vinha de fora, mas de dentro. Algo estava errado, muito errado. Naquela noite, deitada na cama do quarto do sítio, Dona Conceição percebeu que havia cometido um erro ao confiar demais. E pela primeira vez na vida, sentiu que não estava apenas sendo deixada de lado, estava sendo retirada do caminho. O que ela ainda não sabia era que naquele mesmo momento, alguém já começava a preparar a versão oficial da sua ausência. Na manhã seguinte, Dona Conceição acordou com a sensação estranha de que o próprio corpo não lhe obedecia direito. Tentou se levantar da cama, mas as pernas falharam. Sentou-se com dificuldade, apoiando as mãos no colchão, respirando fundo. O quarto parecia girar levemente, como se o ar estivesse mais pesado do que o normal. Não era dor, era algo mais traiçoeiro,
uma fraqueza que parecia crescer de dentro para fora, como se sua energia estivesse sendo drenada aos poucos. Ela se levantou devagar e caminhou até a cozinha, apoiando-se nos móveis para não cair. Sobre a mesa havia uma bandeja com café, pão e um bilhete curto, escrito pela própria Verônica. Dizia apenas que tinha passado cedo para deixar tudo organizado e que qualquer coisa era só ligar. A letra estava limpa, cuidadosa, quase carinhosa. Aquilo deixou Conceição ainda mais inquieta. Não combinava com o distanciamento habitual, nem com a frieza que vinha sentindo há meses. Tomou alguns goles de café. O gosto estava diferente, mais amargo do que o normal. Pensou em jogar fora, mas desistiu. Não queria parecer paranoica nem para si mesma. Sentou-se, respirou fundo e tentou comer um pedaço de pão, mas o estômago embrulhou quase imediatamente. A visão começou a ficar turva, como se uma névoa fina se formasse diante dos olhos. Foi nesse momento que ela ouviu passos no corredor. Verônica entrou no cômodo com um sorriso calmo, usando roupas simples, como quem vinha apenas conferir se estava tudo bem. Perguntou se a sogra tinha dormido bem. Conceição tentou responder, mas a voz saiu fraca, quase falhada. Verônica se aproximou, apoiou a mão em seu ombro com um gesto que parecia afetuoso e disse que talvez fosse apenas cansaço, que o médico havia recomendado um remédio leve para ansiedade e descanso absoluto. Antes que Conceição pudesse questionar, Verônica já estava abrindo uma pequena caixa de comprimidos. Disse que Otávio havia pedido pessoalmente para que ela cuidasse da mãe durante aqueles dias. A palavra cuidasse ecoou de um jeito estranho, carregada de um significado que Conceição não soube explicar. Tentou recusar, mas a pressão no peito aumentou. O corpo parecia pesado demais para reagir. Engoliu o comprimido com dificuldade, sentindo um gosto metálico na boca. O efeito foi rápido. A conversa começou a se desfazer em fragmentos. Verônica falava, mas as palavras pareciam vir de muito longe, como se ecoassem em um corredor vazio. O ambiente ficou lento, distorcido. Conceição tentou se levantar, mas caiu de volta na cadeira, sem forças. A última coisa que percebeu foi o olhar da nora, frio, atento, calculando cada reação com precisão assustadora. Quando acordou novamente, não sabia dizer quanto tempo havia passado. Estava deitada na cama do quarto, os braços presos com lençóis amarrados firmemente ao colchão. A boca estava seca, a garganta ardendo, a cabeça pesada, confusa. Tentou gritar, mas só conseguiu emitir um som baixo, quase um gemido abafado. O pânico subiu rápido, quente, sufocante, misturado a uma sensação profunda de impotência. Verônica entrou no quarto sem pressa. Sentou-se na beira da cama e explicou com uma tranquilidade perturbadora que tudo aquilo era necessário. Disse que ninguém iria machucá-la de verdade, que aquilo era apenas uma medida temporária para evitar problemas maiores, que algumas verdades não podiam vir à tona. Conceição tentou falar, mas a língua parecia não responder. Os olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Verônica continuou falando, como se estivesse apenas organizando tarefas domésticas. Disse que Dona Conceição sabia demais, que havia percebido coisas que não devia. Falou do neto, da herança, da confiança cega de Otávio. Disse que o filho jamais acreditaria que ela seria capaz de algo assim. E justamente por isso, tudo seria fácil. Bastava tempo, silêncio e uma boa história bem contada. Nas horas seguintes, Conceição entrou e saiu de estados de consciência. Em alguns momentos, acreditava estar sonhando. Em outros, sentia a realidade esmagar o peito com força cruel. Era alimentada com pequenos goles de água, sempre com algo misturado. O corpo enfraquecia mais a cada dia. A mente começava a falhar, confusa, lutando para se manter presente. Enquanto isso, fora dali, Verônica se movimentava com precisão. Fez ligações estratégicas. Avisou a Otávio que a mãe havia passado mal, que os médicos suspeitavam de um quadro grave e instável.
Dias depois, com a situação cuidadosamente encenada, comunicou que Dona Conceição havia falecido durante a madrugada, no sítio, de causas naturais. Tudo foi dito com choro contido, palavras escolhidas, dor ensaiada no tom certo. Otávio recebeu a notícia longe, em uma sala de reuniões. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Não questionou, não desconfiou, confiou. Verônica cuidou de tudo. Documentos, declarações, contatos, um funeral discreto, fechado, rápido. Disse que era o que a mãe teria querido, longe de exposição. Enquanto isso, Dona Conceição permanecia presa naquele quarto, enfraquecida, silenciosa, sendo lentamente apagada do mundo. Para todos, estava morta. Para Verônica, resolvida. E para o destino, apenas esperando que alguém, em algum momento, quebrasse o silêncio que havia sido construído com tanto cuidado. Neide Silva não era mulher de se meter onde não era chamada. Trabalhara a vida inteira como faxineira e aprendera cedo que em casas ricas, invisibilidade era uma forma de sobrevivência. Fazia o serviço, abaixava a cabeça, cumpria horários e ia embora. Nunca perguntava demais, nunca opinava. Mas naquela semana, algo não encaixava. A ordem havia sido clara. Não precisava mais voltar ao sítio. Tudo já estava resolvido. A patroa havia falecido. A limpeza final seria feita por outra equipe. Só que Dona Conceição nunca fora invisível para Neide. Era uma das poucas pessoas naquela família que a tratava pelo nome, perguntava dos filhos, oferecia café e escutava respostas. Não falava de cima para baixo, não fingia gentileza. E isso não saía da cabeça de Neide. A morte anunciada parecia rápida demais, silenciosa demais, sem médico conhecido, sem explicação detalhada. Um aperto estranho crescia no peito dela. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, Neide decidiu ir até o sítio. Disse a si mesma que era apenas para pegar alguns pertences esquecidos, talvez roupas, documentos, qualquer coisa que pudesse ter ficado para trás. Mas, no fundo, precisava confirmar algo que o corpo dela já sabia. O caminho até lá pareceu mais longo do que de costume. Quando chegou, percebeu algo estranho. A casa estava fechada demais. Nenhuma movimentação, nenhum sinal de luto, nenhuma presença humana. Neide entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia. Chamou por Dona Conceição, primeiro em tom baixo, respeitoso, depois um pouco mais alto. Nenhuma resposta. Caminhou devagar pelo corredor, sentindo o coração bater mais forte a cada passo. O silêncio parecia pesado, denso. Foi quando ouviu um som fraco vindo do quarto do fundo. Um gemido quase imperceptível, como um pedido de ajuda que não tinha mais força para sair. Ela empurrou a porta com cuidado. A cena a fez gelar dos pés à cabeça. Dona Conceição estava deitada na cama, muito pálida, os pulsos amarrados com lençóis, o corpo visivelmente fraco. A boca estava seca, os olhos semicerrados, mas ela respirava. Estava viva. Neide levou a mão à boca para não gritar. Aproximou-se com passos trêmulos, soltou os nós com dificuldade e chamou a idosa pelo nome. Conceição tentou falar, mas só conseguiu chorar em silêncio. Naquele instante, Neide entendeu tudo sem precisar de explicações longas. Aquele quarto não era descanso, era cativeiro, era apagamento. Pegou o celular por impulso, mas o sinal era fraco. Pensou em ligar imediatamente para Otávio, mas algo a fez parar. Se a esposa dele era capaz de fazer aquilo com a própria sogra, o que mais poderia estar controlando? Neide decidiu agir com cuidado. Fechou a porta, trouxe água limpa, ajudou Dona Conceição a beber pequenos goles, limpou-lhe o rosto com delicadeza. Enquanto fazia isso, uma pergunta martelava na cabeça dela. Quem faria aquilo com a própria sogra? Quem arriscaria tanto, planejaria tanto, mentiria para tanta gente? A resposta veio pesada, quase dolorosa. Alguém que tinha muito a perder.
Alguém que precisava, a qualquer custo, que aquela mulher permanecesse calada para sempre. Neide ficou ali por horas, cuidando da idosa, observando sua respiração, esperando que recuperasse um pouco de força. Sabia que precisava avisar Otávio, mas também sabia que precisava escolher o momento certo. Aquela verdade era grande demais para ser jogada no colo de alguém despreparado. Dona Conceição, ainda muito fraca, conseguiu sussurrar poucas palavras, entre elas o nome da nora. E isso foi suficiente. É aqui que eu te faço uma pergunta importante. Se você estivesse no lugar dessa mãe, depois de tudo o que fez pelo filho, de tudo o que abriu mão, você conseguiria perdoá-lo por não ter enxergado o perigo tão perto, mesmo sem culpa direta? Pense nisso enquanto a história segue. E aproveita para me contar de onde você está me ouvindo agora. Eu fico muito feliz em descobrir até onde essas histórias chegam. Minhas histórias chegam. Isso ajuda demais o meu trabalho a alcançar mais pessoas. Se puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Naquela noite, Neide decidiu que não sairia dali. Dormiu sentada ao lado da cama como uma sentinela. Pela primeira vez, não se sentiu pequena. Sentiu-se necessária. Ao amanhecer, com um pouco mais de força nos braços, ajudou Dona Conceição a se levantar. Precisavam sair dali. Precisavam quebrar aquela mentira antes que fosse tarde demais. Neide ligou para Otávio assim que conseguiu sinal estável. A voz saiu trêmula, mas firme. Disse que a mãe dele estava viva, que precisava vê-la imediatamente. Do outro lado da linha, houve um riso nervoso, incrédulo. Otávio disse que aquilo era impossível, que a mãe havia sido enterrada. Neide respirou fundo e respondeu apenas que, se ele não fosse, jamais se perdoaria. O silêncio que veio depois foi pesado, longo. Minutos se passaram antes de Otávio desligar sem dizer nada. Neide olhou para Dona Conceição e segurou sua mão com firmeza. Sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. A verdade havia sido encontrada. E diferente do que tentaram fazer com aquela mulher, não havia mais como enterrá-la outra vez. Otávio Nogueira dirigiu até o sítio como quem foge de si mesmo. A estrada parecia interminável e cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de que algo estava profundamente errado. A cabeça girava, o estômago embrulhava e a voz de Neide ecoava na mente dele repetidas vezes, afirmando que a mãe estava viva. Aquilo desafiava tudo o que ele havia aceitado como verdade nos últimos dias. Tudo o que tinha escolhido não questionar. Durante o trajeto, Otávio lembrou do momento em que recebeu a notícia da morte. Estava longe, em uma reunião importante, quando Verônica ligou chorando, dizendo que Dona Conceição havia passado mal durante a madrugada. Falou em médicos, em falência do corpo, em um fim tranquilo. Ele não fez perguntas, não pediu detalhes. Confiou porque era mais fácil confiar do que desconfiar da própria esposa. Agora, essa confiança começava a rachar de forma irreversível. Quando chegou ao sítio, encontrou Neide esperando no portão, com o rosto tenso, cansado, marcado por uma noite sem dormir. Ela não disse nada, apenas abriu caminho, como quem sabe que certas verdades não precisam mais de explicação. Otávio entrou na casa, sentindo o ar pesado, diferente. O silêncio ali dentro não era de descanso. Era de contenção. Cada passo parecia um pedido de desculpas que ele nunca havia feito. Ao entrar no quarto, Otávio viu a mãe sentada na cama pálida, abatida, muito mais magra do que lembrava, mas viva. Por um segundo, o mundo parou. Ele sentiu as pernas falharem e precisou se apoiar na parede para não cair. Dona Conceição levantou os olhos devagar. O olhar dela não tinha raiva, nem cobrança, tinha dor, e aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Otávio se aproximou, ajoelhou-se diante da mãe e segurou suas mãos com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. As palavras não saíam. Tudo o que ele conseguiu foi chorar.
Um choro contido, envergonhado, de alguém que percebe tarde demais o tamanho do erro que cometeu. Conceição levou a mão até o rosto do filho com dificuldade. Mesmo fraca, ainda tentava confortá-lo, mesmo depois de tudo. Neide observava em silêncio, respeitando aquele reencontro. Otávio respirou fundo e perguntou, quase num sussurro, o que havia acontecido. Conceição contou aos poucos. Falou da fraqueza repentina, dos remédios oferecidos sem explicação, das amarras, do medo de não acordar mais. Não dramatizou, não acusou, apenas relatou. Cada palavra caía como um peso esmagador no peito dele. A ficha caiu com violência. Enquanto ele estava longe, defendendo a esposa, a própria mãe era tratada como um problema a ser eliminado. Otávio sentiu vergonha, sentiu culpa. Lembrou de todas as vezes em que pediu paciência à mãe, de todas as vezes em que escolheu não enxergar os sinais, de todas as vezes em que colocou a palavra da esposa acima da história de quem lhe deu a vida. Ele ligou para Verônica imediatamente. A chamada foi atendida rápido demais. Ela perguntou se estava tudo bem, com um tom ensaiado, controlado, como se ainda estivesse no comando da situação. Otávio não gritou, não acusou, apenas disse que estava no sítio. Do outro lado da linha, houve um silêncio curto, mas revelador. Em seguida, Verônica desligou sem responder. Naquele instante, Otávio soube. Não precisava de provas ainda. O comportamento falava por si. Pediu para Neide chamar um médico de confiança e providenciou segurança no local. Não deixaria a mãe sozinha outra vez. Aquela casa, que deveria ser refúgio, havia se tornado cenário de traição e violência silenciosa. Dona Conceição observava tudo com olhos cansados. Não queria vingança, não queria escândalo. Só queria entender onde havia errado como mãe para merecer aquilo. Otávio percebeu isso e sentiu o peso de uma verdade dolorosa. A mãe nunca falhara com ele é que falhara com ela. Enquanto aguardavam ajuda, Otávio caminhou pela casa, olhando detalhes que antes passariam despercebidos. O quarto trancado por fora, os frascos de remédio escondidos, as mensagens apagadas no celular da mãe. Cada evidência reforçava o que ele não queria acreditar. Verônica não apenas afastara Dona Conceição, tentara apagá-la da própria história. Quando o médico chegou e confirmou que Dona Conceição havia sido sedada de forma intencional e contínua, Otávio sentiu o chão desaparecer. Aquilo deixava de ser apenas traição emocional, tornava-se crime. E pela primeira vez, ele teve coragem de encarar essa realidade sem fugir. Sentou-se ao lado da mãe, segurou sua mão com firmeza e prometeu que ninguém mais faria mal a ela. Não como promessa vazia, mas como decisão definitiva. Dona Conceição assentiu lentamente. Havia ali tristeza, mas também alívio. O filho finalmente enxergava. Naquele fim de tarde, enquanto o sol se punha atrás das árvores do sítio, Otávio entendeu que o amor cego que teve pela esposa quase lhe custou a própria mãe, e que a vida estava lhe oferecendo uma chance rara, reparar, antes que fosse tarde demais. Verônica Nogueira chegou ao sítio no início da noite, dirigindo sozinha, com o rosto cuidadosamente composto. Não parecia uma mulher desesperada, mas alguém que ainda acreditava ter controle da situação. Desceu do carro com passos firmes, ajustou a bolsa no ombro e respirou fundo antes de avançar. Era como se estivesse entrando em território conhecido, convencida de que ainda podia conduzir aquela conversa. Na varanda, encontrou Otávio parado, sério, imóvel, esperando por ela. Ela perguntou pela sogra com uma naturalidade ensaiada, como se ainda estivesse representando o papel de nora preocupada. Disse que viera assim que soube que ele estava ali. Otávio não respondeu de imediato. Apenas abriu a porta e indicou que ela entrasse. O clima dentro da casa era pesado, silencioso demais para qualquer fingimento se sustentar por muito tempo. Quando Verônica viu Dona Conceição sentada no sofá, envolta em uma manta, seus olhos vacilaram por um segundo.
Foi rápido, quase imperceptível. Um microgesto que, para quem não conhece, passaria despercebido. Mas Otávio viu. E naquele instante, soube que tudo o que sentia estava certo. A mulher diante dele não estava surpresa por encontrar a sogra viva. Estava contrariada. Otávio fechou a porta com calma e pediu que Verônica se sentasse. Ela obedeceu, cruzando as pernas com elegância calculada, tentando manter o controle do próprio corpo. Ele começou falando baixo, sem acusações diretas. Disse que o médico confirmara a sedação contínua, que a mãe fora mantida presa. Perguntou se ela tinha algo a dizer. Verônica respirou fundo antes de responder, escolhendo palavras como quem escolhe armas. Disse que tudo aquilo havia sido um mal-entendido, que Dona Conceição estava confusa, que a idade trazia delírios, lapsos, interpretações equivocadas. Disse que fizera tudo pensando no bem da família, que jamais faria mal a alguém. Otávio ouviu em silêncio. Não interrompeu. Cada palavra soava vazia. Cada justificativa parecia ensaiada demais para ser verdadeira. Foi então que Dona Conceição pediu a palavra. A voz saiu fraca, mas firme. Disse que nunca quis atrapalhar, que sempre confiou no filho, que sempre acreditou na família que ele construíra, que apenas fizera perguntas. Verônica tentou interromper, mas Otávio ergueu a mão. Pela primeira vez em muitos anos, ele escolhia ouvir a mãe sem filtros. Conceição falou do medo que sentiu, da fraqueza repentina, dos remédios oferecidos sem explicação, das amarras, do silêncio imposto. Falou sem raiva, sem acusações exageradas. Apenas contou o que viveu. E então, com cuidado, tocou no que realmente assustava Verônica. O que havia percebido sobre Pedro Lucas. O ambiente pareceu encolher. Verônica ficou tensa. Otávio sentiu o coração acelerar. Dona Conceição contou que notara incoerências, datas que não batiam, reações exageradas sempre que o assunto envolvia exames, histórico médico ou herança. Disse que sugerira, em tom inocente, um teste genético, apenas por curiosidade, como uma avó que se preocupa. E que fora naquele momento que percebeu algo que não conseguiu mais esquecer: o pânico nos olhos da nora. Otávio virou-se para Verônica devagar. Perguntou com a voz controlada se havia algo que ele precisava saber. Ela tentou negar, tentou rir, disse que aquilo era absurdo, tentou desviar o assunto, mas o silêncio se alongou. O ar ficou pesado. A pressão era grande demais. Verônica quebrou. Disse que Otávio nunca estava presente, que vivia viajando. E ela se sentia sozinha, invisível dentro do próprio casamento. Disse que cometera um erro, um único erro. Confessou que Pedro Lucas não era filho dele, que o menino era fruto de um relacionamento que teve durante uma de suas viagens com o melhor amigo do marido. Otávio sentiu o mundo ruir sob os pés. Não gritou, não chorou, apenas ficou parado tentando respirar. Tudo fazia sentido agora. O medo constante, a pressa, o desespero em calar a mãe. Verônica sabia que, se ele descobrisse, jamais a perdoaria, e fez a única coisa que acreditava possível. Tentou apagar quem ameaçava a mentira. Ela disse que amava o filho, que fizera tudo para proteger a família. Otávio sentiu nojo daquela palavra usada daquele jeito. Amor não amarra, amor não ceda. Amor não enterra alguém vivo enquanto o mundo acredita em um funeral. Ele pediu que Verônica saísse, disse que advogados e autoridades cuidariam do resto. Ela tentou se aproximar, implorou, lembrou dos anos juntos, da vida construída. Otávio se afastou. O homem que sempre a defendeu havia desaparecido. Dona Conceição observava tudo em silêncio. Não havia triunfo em seu olhar. Havia tristeza. Tristeza por ver o filho ferido, por perceber até onde alguém pode ir para proteger uma mentira. Quando Verônica saiu derrotada, o silêncio voltou a tomar conta da casa. Otávio caiu sentado, levando as mãos ao rosto. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno, traído pela esposa, traído pelo amigo e culpado por quase perder a mãe.
Conceição se aproximou com esforço e colocou a mão sobre o ombro do filho. Ela não disse "eu avisei". Não disse nada que o ferisse mais. Disse apenas que a verdade, por mais dolorosa que fosse, havia salvado os dois e que ainda havia tempo para reconstruir. Naquele momento, Otávio entendeu que perdera uma ilusão, mas recuperara algo muito maior: a chance de honrar a mulher que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando ele escolheu não enxergar. Os dias seguintes foram silenciosos, mas carregados de decisões que mudariam tudo de forma definitiva. Verônica deixou a casa naquela mesma noite e nunca mais voltou. Não houve despedida, nem explicações adicionais. Advogados foram acionados, registros médicos analisados, mensagens recuperadas, contratos revisados. A versão ensaiada do luto caiu rapidamente diante dos fatos. O que antes parecia apenas um conflito familiar, revelou-se uma tentativa clara e calculada de silenciar alguém que ameaçava uma mentira construída com extremo cuidado. Otávio não tentou se justificar, não buscou desculpas fáceis, nem terceirizou a própria responsabilidade. Pela primeira vez, encarou o próprio erro sem filtros. Sabia que não havia sido cúmplice direto, mas tinha sido ausente, e essa ausência quase custara a vida da mulher que o havia criado. A consciência pesava mais do que qualquer consequência legal que ainda viria. Era um peso silencioso, constante, impossível de ignorar. Dona Conceição passou alguns dias em observação médica, recuperando forças aos poucos. O corpo ainda sentia os efeitos da sedação prolongada, os reflexos estavam lentos, o cansaço vinha fácil, mas a mente permanecia lúcida, atenta, presente. Ela não demonstrava ódio, não falava em vingança. O que doía nela era outra coisa: a constatação de que o amor que sempre ofereceu, sem medidas, havia sido usado como ponto fraco contra ela mesma. Otávio fez questão de ficar ao lado da mãe em todos os momentos. Cancelou compromissos, adiou viagens, desligou o telefone. Pela primeira vez em muitos anos, parou. Observava a Dona Conceição em silêncio, como quem tenta reaprender algo essencial que havia esquecido. Percebeu o quanto ela envelhecera enquanto ele crescia, e o quanto esse processo havia sido ignorado, tratado como algo natural, quando na verdade pedia cuidado. Neide continuou presente, não mais apenas como funcionária, mas como alguém que havia atravessado uma linha invisível. Dona Conceição fazia questão de agradecer todos os dias, com palavras simples, mas sinceras. Neide dizia que só fizera o que qualquer pessoa faria. No fundo, sabia que não era verdade. Nem todo mundo teria coragem de desconfiar, voltar, entrar em um quarto fechado e quebrar um silêncio imposto por gente poderosa. A história começou a circular, primeiro em círculos restritos, depois de forma inevitável. Funcionários comentavam, parceiros questionavam, conhecidos evitavam. Verônica perdeu apoio rapidamente. Aqueles que antes se mantinham por conveniência se afastaram sem cerimônia. O sobrenome, que ela tanto usara como escudo, não foi suficiente para protegê-la quando a verdade apareceu. Não havia mais narrativa possível que a salvasse. Otávio tomou decisões duras, assumiu publicamente a separação, rompeu laços profissionais que haviam sido contaminados pela mentira e iniciou todos os procedimentos legais para proteger a mãe e garantir que nada semelhante voltasse a acontecer. Cada decisão doía, mas era necessária. Não como punição teatral, mas como responsabilidade concreta. Pela primeira vez, ele entendia que proteger alguém não é apenas amar, é agir. Pedro Lucas permaneceu fora do centro do conflito. Otávio decidiu protegê-lo do escândalo, independentemente da verdade biológica. O menino não tinha culpa. Dona Conceição concordou sem hesitar. Amor não se mede por sangue, dizia ela. Se mede por cuidado, por presença, por constância. E isso, ao menos, ainda poderia ser preservado, sem mentiras adicionais.
Em uma conversa longa, numa tarde tranquila, Otávio pediu perdão à mãe. Não foi um pedido teatral nem carregado de promessas vazias. Foi um pedido honesto, atravessado por culpa e vergonha. Dona Conceição ouviu em silêncio. Não respondeu de imediato. Depois, disse algo simples, mas definitivo, que o perdão não apagava o que aconteceu, mas permitia seguir sem carregar rancor, e que ela perdoaria, não para aliviar o filho, mas para não endurecer o próprio coração. Aquela frase mudou algo em Otávio. Ele percebeu que justiça não é gritar mais alto nem destruir quem errou. Justiça é escolher não repetir a violência que se sofreu. Dona Conceição havia sido traída, silenciada, quase apagada. Ainda assim, escolhia não devolver isso ao mundo. Escolhia permanecer inteira. Quando voltou para a mansão, Dona Conceição pediu mudanças simples. Abrir janelas, trocar móveis de lugar, retirar portas que sempre ficavam fechadas. Não queria mais quartos escuros, nem silêncios longos. Queria circulação de ar, de gente, de vida. Otávio entendeu o recado. Aquela casa precisava deixar de ser palco de aparências e se tornar abrigo de verdade. Naquele período, Otávio passou a revisitar lembranças da infância. As mãos calejadas da mãe, os cadernos simples, o esforço invisível. Percebeu que sua maior herança nunca fora o dinheiro, mas a mulher que estivera ali o tempo todo, mesmo quando ele escolheu não enxergar. Dona Conceição não pediu protagonismo, não contou sua história para ninguém, não buscou reconhecimento público, mas dentro daquela família nada voltou a ser como antes. A verdade havia sido dita, e com ela veio a chance de reconstruir algo mais honesto, mais humano, mais real. Com o passar das semanas, Dona Conceição recuperou forças de um jeito silencioso, quase discreto. Não foi apenas o corpo que se reergueu aos poucos, mas algo mais profundo, algo que ninguém conseguiu tirar dela, nem mesmo quando tentaram apagá-la do mundo. Um senso de dignidade intacto. Voltou a caminhar pelo quintal, a cuidar das plantas com calma, a preparar café cedo, como sempre fizera. Gestos simples, mas carregados de significado para alguém que quase perdeu o direito de existir. Otávio observava a mãe com um misto de admiração e arrependimento difícil de explicar. Percebia que ela não cobrava nada, não jogava o passado no rosto dele, não exigia compensações, nem fazia discursos. Isso tornava tudo ainda mais pesado. O silêncio de Dona Conceição não era esquecimento, era escolha. Uma escolha consciente de não permitir que a crueldade definisse quem ela era ou como seguiria vivendo. Em uma manhã clara, sentados lado a lado na varanda, Otávio perguntou se a mãe queria algo. Qualquer coisa. Uma viagem, uma casa nova, mais segurança, dinheiro, proteção. Dona Conceição sorriu de leve e respondeu que já tinha tudo o que precisava. Queria apenas que o filho estivesse presente de verdade, que aprendesse a ouvir antes de decidir, que nunca mais colocasse ninguém acima da própria consciência. Aquela conversa marcou Otávio mais do que qualquer tribunal ou julgamento público. Ele entendeu que sucesso nenhum compensa a ausência, que riqueza nenhuma justifica silenciar quem nos deu tudo. Decidiu mudar a forma como conduzia a própria vida. Reduziu viagens, delegou decisões, passou a estar mais em casa. Não por obrigação, mas por entendimento. Pela primeira vez, escolhia ficar. Neide continuou visitando Dona Conceição, agora como amiga. Sentavam juntas para conversar, rir de lembranças simples, compartilhar histórias. Para Neide, aquilo ainda parecia improvável. Nunca imaginou que sua coragem silenciosa mudaria tantas coisas. Dona Conceição dizia que, às vezes, Deus escolhe mãos simples para fazer justiça, porque mãos simples não têm medo de sujar. Pedro Lucas passou a visitar a avó com mais frequência. Brincava no quintal, fazia perguntas, ouvia histórias repetidas com atenção.
Dona Conceição o tratava com o mesmo carinho de sempre. Não permitia que o erro dos adultos contaminasse o coração de uma criança. Otávio aprendeu ali uma lição que jamais encontraria em livros ou negócios. Amor verdadeiro não pune inocentes. A história de Dona Conceição não virou manchete, não foi contada em jornais, não recebeu aplausos públicos e talvez seja exatamente por isso que seja tão poderosa, porque representa tantas mães invisíveis que sustentam famílias inteiras sem nunca serem vistas. Mulheres que são fortes sem fazer barulho, que amam sem exigir retorno, que resistem mesmo quando ninguém está olhando. Dona Conceição nunca quis ser heroína, quis apenas viver. E isso por si só já era revolucionário diante do que tentaram fazer com ela. Quando alguém perguntava se guardava ódio, respondia com tranquilidade que não, que o ódio cansa, que a vida é curta demais para carregar pesos que não são nossos. Otávio, agora, sabia. A maior traição não tinha sido apenas a da esposa, tinha sido a própria cegueira, e a maior redenção não veio da vingança, mas do reencontro com a verdade. A verdade que quase foi enterrada, mas insistiu em respirar, mesmo quando tudo parecia perdido. Talvez essa história tenha feito você pensar na sua própria vida. Em quantas vezes alguém foi silenciado perto de você? Em quantas vezes o amor foi confundido com conveniência? Em quantas mães deram tudo e receberam pouco em troca? Se essa reflexão te alcançou, não ignore. Se essa história te tocou, se fez você sentir, pensar ou enxergar algo diferente, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo. Isso ajuda demais o meu trabalho a continuar levando histórias como essa para mais pessoas. Histórias que não gritam, mas transformam. E deixa nos comentários de onde você está me ouvindo agora. Eu leio, acompanho e fico verdadeiramente feliz em saber até onde minhas histórias chegam. Porque enquanto existirem vozes dispostas a contar verdades e corações dispostos a escutar, nenhuma injustiça conseguirá permanecer enterrada para sempre.